TV Gospel. Do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece o seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio TV Gospel de Governador Valadares para todo mundo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, bom dia. Que bom. Abraço aí pra tia Joaquina, bênção tia, pro Douglas, pra turma aí que já está online. Que bom, um abração também pra turma aí da Rádio GV Gospel. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a turma aí, tá bom? Saudade aí do nosso diretor José Amâncio, que Deus abençoe. Hoje, terça-feira, dia 20 de julho, meu aniversário da irmã Lourdes. Lourdes! Irmã Lourdes aí, mãe do Léo, que Deus abençoe aí, que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre a sua vida, irmã Lourdes. Deus lhe conceda saúde, paz, entendimento da palavra, crescimento na fé, tudo de bom, né? Que Deus abençoe a irmã Lourdes aí, mais um ano de vida hoje, que bom, né? Tem festa aí hoje na área, tem festa aí, a turma aí estará louvando e bendizendo o nome do Senhor. A Rosângela tá aí, a turma vai chegando devagarinho aí, a gente vai batendo um papo aqui e vamos então seguindo com o nosso culto doméstico, certo? Que o Espírito Santo nesta manhã de terça-feira, possa nos fortalecer. Lembrando que hoje, né, Carol? Hoje é dia do nosso Orando com o Pastor, nosso culto de oração oficial da igreja. Que a turma aí, a galera da igreja esteja atenta. Um abraço, Carol, um abraço à turma aí de Séries, de Goiás. Também aproveitando aí, mandando um abraço para o pastor Juscelino, a turma de Brasília, né? Sim, essa pandemia precisa acabar para a gente voltar a visitar a nossa gente aí, a nossa turma, né? Tá fazendo falta. Vontade na Bahia, vontade lá em Séries, que eu ainda não fui, né? Pessoal da nossa igreja aqui do estado do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a turma aí, né? Vamos seguindo aí com o nosso culto doméstico nessa manhã, a nossa boa palavra. Tô vendo aí a Timone. Espero que a Simone já esteja bem recuperada, né? Teve muito gripado durante o final de semana passada. Eu acho que já está todo mundo aí ficando bem, ficando bom. E quero lembrar a turma da igreja aí, né? Se você não tem sintoma de gripe, não tem nada, gente, vamos voltar, né? A Prefeitura de Valadares já liberou aí liberou 2/3 das pessoas aí. Lembrando aí que o uso, né, os cuidados permanece, nós estamos aí na faixa amarela, né? Permanece aí a questão da máscara, do álcool em gel, que a gente não tem deixado faltar lá na igreja, certo? Então vamos voltando para casa, a casa do Senhor. O simples fato da gente estar o fato de a gente estar na casa do Senhor, frequentando, já é uma forma de terapia, faz bem, é saudável você frequentar. Mas os cultos online, deixa o culto online para quem está longe. Você que está perto aí, volte a frequentar, tá certo? Tem gente que já tem 1 ano que não aparece na igreja, já porque está doente, porque isso, então deixa essas desculpas para lá e vamos correr atrás.
Porque Deus, Ele tem compromisso com a sua igreja, a igreja está crescendo, a igreja vai continuar crescendo, né? Se você deixar o seu lugar lá, outro vai tomar o seu lugar e depois, mas eu... Não é? Vamos voltar sim, vamos aproveitar o momento antes que as coisas fiquem mais complicadas do que foram até agora. E vamos continuar orando para Deus, continuar dando graça à igreja por essa questão da pandemia, né? Muita gente sofrendo ainda, gente perto da gente aí, passando essa dificuldade aí com a questão da pandemia, né? Muitas pessoas isoladas aí porque estão realmente infectadas e vamos cuidar. E se cuide, porque isso é importante para todos nós. Vamos à nossa mensagem musical de hoje. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar.
É isto, é isto, é isto, é isto. Quantos estão abençoados? Eu quero falar sobre bênçãos. O que realmente é bênção na sua vida? Então abra comigo sua Bíblia e mantenha aberta. Maria de Souza, um abração. Tia do Carmo, minha bênção aí, tia. Manda minha bênção aí, por favor. Tia Joaquina mandou. Tia Iraci, tia Damares, tia Elifas, que foi aniversariante de domingo, né? Que Deus abençoe ricamente nosso tio aí, tio Elifas. Né? A turma aí da família aí, que Deus abençoe. Os primos que participam da Boa Palavra. A pessoa aí, a parentela toda aí, que Deus abençoe. Fernando aí, a Lide, né? Eu não sei se é o Fernando ou se é a Lide, é um dos dois. É o casal, Fernando e Lide, né? São os nossos obreiros lá da nossa igreja de São Gonçalo, em São Paulo. E estão aí, né? Estão online também. Um abração para todo mundo aí. Gente, vamos falar sobre bênçãos? Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Abra e mantenha sua Bíblia aberta, por favor. A partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, preste bem atenção na leitura, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, com letra maiúscula, a Jesus, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, ou de unir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Muito bom. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. 3 vezes o apóstolo Paulo cita do versículo 3 até o 14, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, que fomos justificados no Calvário, que fomos salvos para o louvor da glória de Deus. Então, o que é bênção? Tem pessoas que ganham dinheiro extra, ou ganham bem, ou adquirem um bem. Olha, Deus me abençoou, eu tenho uma vida abençoada, porque eu comprei um carro zero, ou porque eu comprei simplesmente um carro. Comprei um carro, adquiri uma casa, fui contemplado na minha casa, minha dívida, agora eu tenho casa, tenho lugar para morar. Não existe crente que não tenha lugar para morar. Paulo falou, a nossa cidade está nos céus, nós também aguardamos nosso Senhor. E não existe crente também que não seja herdeiro. O próprio texto está falando aqui, somos herdeiros de Deus. Né? Jesus Cristo falou, olha, não turbe o vosso coração, crede no Pai, crede em mim, crede no Pai, crede também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas casas. Não, tem muitas moradas. Não existe crente sem teto. Não existe crente fora, sem domicílio, sem lugar para habitar. Só que tem muita gente confundindo as coisas. Eu sou abençoado porque eu tenho uma casa boa, tenho uma casa confortável, tenho um carro bom,
Tem muita gente que tem muito mais do que talvez todos nós juntos e não são abençoados. Mas então o que é bênção? Bênção a palavra bênção, a raiz dela é de benignidade, de bem. Bênçãos ou bênção é tudo aquilo que Deus nos concede e nos permite usufruir. E a maior bênção que o ser humano pode ter na vida é a salvação. Não existe nada mais. Olha, Deus promete que o melhor está por vir. Isso é conversa fiada de crente fanático, de crente que não tem entendimento da palavra. O melhor foi Jesus e não tem nada melhor do que Jesus. Nada. Não existe nada melhor do que Jesus. Ah, mas eu tenho uma grande bênção para receber. O que é? Entendimento da palavra? Uma comunhão mais profunda com Deus? A maior bênção que o ser humano pode ter na vida está relacionado, diz respeito, melhor, ao relacionamento dele com Deus. As coisas deste mundo físico geralmente são fúteis e banais. Ah, pastor, então o crente não pode ser rico? Pode. O crente, ele não precisa de bens materiais? Precisamos. A igreja precisa, o crente precisa, nós precisamos. Mas isso tem que ser fruto do nosso bom relacionamento com Deus. Isso tem que ser, porque, olha bem, tudo que eu adquiro fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, não pode espiritualizar tudo. Na vida do crente não tem nada que não deva ser espiritualizado, não. Não estou falando no sentido espiritualizante de fanatismo. Não. Tudo que o crente tem é para a honra e glória de Deus. O pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O meu café da manhã, que graças a Deus eu já fiz o meu desjejum, tranquilo. Tem na minha despensa, mas para eu ter certeza que eu vou almoçar, que eu vou ter a minha refeição do meio-dia, eu preciso da graça de Deus. Por que eu preciso? Porque se eu for cometido de uma enfermidade que não me permitirá comer o que eu tenho de bom na minha casa, né? O meu feijãozinho com angu, ou a minha taiobinha com angu, a minha canjiquinha, seja lá o que for, giló com um ovinho frito, o meu manjar, meu irmão, se Deus me der uma enfermidade na boca, no estômago, alguma coisa, eu não vou poder comer. Então, eu preciso da graça que vem de cima para ela operar na minha vida, para que eu possa. Então, bênção é quando eu posso. A bênção é o que vem de Deus. É o que permite ter e usufruir. Por que a bênção maior é a salvação? Porque é ela que nos liga a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando do verso 3 ao 14. Ela que nos liga a Deus. Ela que nos permite estar diante de Deus. Ela que nos permite usufruir de todos os benefícios que Deus tem. Aí sim, aí isso envolve, isso inclui a vida, neste plano de vida, a vida material, a vida social, a vida familiar. Apesar de que a vida familiar, ela está diretamente ligada, ela está completamente ligada à nossa vida, a vida familiar, ela está ligada à nossa vida espiritual. A nossa vida familiar está ligada à nossa vida espiritual. Eu tive que mexer aqui para corrigir um negócio aqui. Está ligada. Eu posso, se a minha vida, se a minha casa não estiver sob, não é sob a tutela, não é Deus sendo apenas o tutor, não. Não é Deus também sendo apenas um mentor. Olha, Deus edificou a minha casa, mas Ele precisa morar nela. Deus tem que morar comigo na minha casa, Ele tem que ser o líder da minha casa, na verdade, é o Senhor Jesus. O líder da sua casa tem que ser Jesus. O marido é o sacerdote, a esposa sacerdotisa, os filhos são os membros da família que participam, que se envolvem. Estão entendendo? Mas, então a família está ligada à nossa relação espiritual, e isso é muito importante.
Isso não pode ser ignorado. Tem muitos crentes que acham que eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, e eu sou abençoado, e não sei mais o quê, e porque eu sou camarada de fogo, eu sou canela de fogo, sei mais o quê, mas o relacionamento da família dele é ruim, então ele não é, a vida dele não é assim tão abençoada, não. Como que a pessoa que tem uma família cristã, que vive numa casa cristã, e mesmo que ela não seja cristã, mas esta casa ela não é uma casa abençoada, como que ele pode falar de bênçãos? Estou aqui fazendo só um paralelo aqui para que entendamos que bênção não é o que possuímos. A bênção está muito mais relacionada ao sistema, ao nosso sistema de vida. Me lembro agora do presbítero Antônio de Carvalho, que falava, eu sou um homem abençoado, o jeitão dele. Eu sou um homem, toda vez que ele ia na frente falar alguma coisa, eu sou um homem abençoado. Não é porque tem dinheiro, é abençoado porque você tem dinheiro, é porque você tem bens. Abençoado porque a graça de Deus paira, a graça de Deus pousa sobre a sua vida, a graça de Deus te encheu, a graça de Deus te envolve. Porque aí tem um negócio, tem pessoas que não têm, às vezes, nem a provisão do dia a dia e é abençoado. Lembrei do meu genro agora, numa conversa com ele, sabe, né, na mesa lá da família, e ele falou, olha, eu não gosto de comida dormida, não gosto de comida que vai na geladeira. Eu achei interessante, eu não esperava ouvir dele que eu ouvi. Porque se Deus falou o pão nosso de cada dia nos dai hoje, então por que eu vou comer uma comida que está uma semana na geladeira lá? Aí ele falando, aqui em casa a gente faz só um pouquinho, só que dá para o dia, para amanhã eu não ter que comer o que sobrou de ontem. Eu achei interessante, mas eu estou relacionando isso aqui pelo seguinte, porque eu tenho que encher. O povo de Israel, quando começava a guardar o de segunda para terça, apodrecia. A ordem de Deus era, olha, todo dia eu vou fazer cair o maná para vocês. Isso é bênção. Bênção é o comprometimento que Deus tem, é o compromisso que Deus tem em manter a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Primeiro espiritual, depois físico e depois material. Podemos dizer assim. Entendeu? Então achei interessante que o Luciano falou por causa disso. Mas eu não gosto de comer comida de ontem. Porque Deus falou que o pão é interessante. Mas eu orei ontem. Você precisa orar hoje de novo. Mas eu li a Bíblia ontem. Você tem que ler a Bíblia hoje de novo. O pão nosso cada dia. Estou pegando a palavra dela, a exegese dele aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O meu relacionamento com Deus de ontem me manteve, me supriu. Pode me suprir até para daqui a 50, 100 anos. Mas eu preciso me relacionar com Deus todos os dias da minha vida. E bênção é isso. É eu estar continuamente ligado a Deus. Esse prazer que o Evangelho nos dá. Esse prazer que a palavra de Deus nos dá. E Paulo falando aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Primeiro, tem que ser espiritual. Nos lugares celestiais, hein? No meu espírito. Deus, o Espírito, nós temos o Espírito do homem, escrito com letra minúscula na Bíblia, é a faculdade, a parte do homem que permite, depois de passar pelo Calvário, depois de convertido, permite um relacionamento íntimo, íntegro, honesto e constante com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou, orai sem cessar, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é bênção. Não tenho hoje, mas eu sou uma pessoa feliz. E estou alegre porque o meu supridor, aquele que me supre, o meu provedor melhor, o meu provedor, ele é a minha garantia. Aí nós vemos o exercício da fé. A bênção, ela está sempre relacionada ao exercício da fé. Como que eu posso dizer que sou abençoado se na hora que me falta eu me desespero? Se na hora que não acontece do jeito que eu elaborei o projeto, do jeito que eu risquei o projeto, da forma que eu escrevi o meu projeto, o projeto não funcionou, eu fico desesperado.
Como que eu posso dizer que sou abençoado se na hora que eu sou acometido de enfermidade eu perco o controle e nem o médico consegue me controlar e eu fico doido e remédio e eu passo a confiar mais no remédio do que na provisão de Deus? Como que eu posso falar que sou uma pessoa abençoada? Deus já nos abençoou. Olha, eu vou buscar de Deus uma bênção. Não, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Epa, olha o problema aqui, meu problema de novo, com campanha de libertação, com campanha de não sei o que, com campanha de prosperidade. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O problema é que às vezes nós queremos viver na carnalidade e aí não somos alcançados, né? Ou não temos como usufruir. Porque quem está na carnalidade nem consegue enxergar a bênção da provisão de Deus. Deixa eu dar um exemplo mais uma vez de Israel. Israel estava no deserto comendo maná, sendo sustentado por Deus, bebendo a água da rocha, água mineral, por assim dizer. Isso é da rocha mineral. E reclamando, sentindo saudades dos panelões de carne, das saladas de cebola com alho e pepino que comiam no Egito. Mas era no Egito. Nós não estamos mais no Egito. Quem passou pelo Calvário saiu do Egito. O Calvário é como se nós estivéssemos atravessando o Mar Vermelho. Saímos da escravidão e entramos agora no deserto a caminho de casa, de volta para casa. Ah, então quer dizer que o deserto é lugar de bênção? O deserto é lugar de bênçãos. Se você foi tirado da escravidão e trazido para o deserto, o Deus que te trouxe para o deserto, que fez você atravessar o mar, esse Deus tem compromisso com a sua vida. Ser cristão é isso. Ser cristão é entender isso. Ah, então eu preciso fazer uma campanha para receber de Deus uma bênção. Espera um pouquinho. Tem um negócio errado na sua conversa. Porque a conversa de Deus não é essa. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Ele já nos salvou, está trabalhando o nosso coração, nos edificando de glória em glória e já prometeu o arrebatamento, né, o corpo incorruptível no arrebatamento da igreja. Está garantido, ninguém muda isso. Ninguém muda isso. Muda, pastor, pode mudar sim, porque fulano perdeu a salvação. Que perdeu o que? Olha o versículo 4. Como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não tem isso. Ele já nos abençoou. Não tem, Deus não vai, aliás, Balaão que falou, né? O profeta desobediente, o profeta das trevas falou. Não tem jeito de amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ah, mas eu conheço um crente que está amaldiçoado. Ele se amaldiçoou por causa da desobediência dele a Deus. É diferente. Eu não cumpro a vontade de Deus, não me preocupo com a vontade de Deus, não respeito a Deus, não ando conforme a vontade de Deus, não trabalho, não exercito a minha fé, não oro, não busco a santificação no Senhor, não procuro andar conforme a vontade dele. E aí eu não alcanço a dispensa de Deus, somos despenseiros de Deus, não alcanço a dispensa de Deus. E aí então eu fico reclamando porque me faltou. Quando é que falta para um crente? Quando ele está em desobediência. Como é que Abraão falou com Isaac? Pai, eu não estou vendo nada. Não estou vendo o cordeiro. Meu filho, Deus proverá. Deus proverá Jesus para você. Deus proverá para nós, para você, para nós, o cordeiro. É o cordeiro. O que é bênção? É a presença de Cristo em nós. O que é bênção? É a vida de Deus. Deus vivendo a nossa vida por nós. Deus tem vivido a sua vida. Os seus atos, a sua atitude, a sua crença, o seu louvor, a sua adoração é de Cristo, é por Cristo, é em Cristo. Ele te elegeu para isso. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, para que vivamos de acordo com Cristo. Porque o amor aqui é Cristo, né? Talvez o tradutor devesse escrever aqui, o amor aqui, com letra maiúscula, como ele escreveu, amados aqui,
o amado aqui no verso que se segue, né? O amado é Deus, o amor é Cristo, o amor é Deus, o amor é Cristo Jesus aqui, diante dele em amor. Para me relacionar com Deus, eu preciso de estar no amor de Deus, no ágape. O ágape de Deus precisa ser a realidade da minha vida. Precisa ser a minha realidade, não da religiosidade, mas da minha crença, da minha relação, da minha reconciliação, da minha parceria, da minha comunhão, da koinonia, né? Como diz no grego, da minha comunhão com Deus. Olha o versículo que nos predestinou para a adoção de filhos. Por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, tornou-se legítimo, foi promulgado, então, foi legitimado, foi reconhecido juridicamente que somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele fez isso pela vontade dele. Eu vou aceitar Jesus. Você não vai aceitar nada. E depois de crente ainda você não quer ir na igreja, não quer participar, porque vê pandemia, vou ficar em casa porque senão eu vou pegar o corona, porque senão eu vou pegar, tudo bem. Tinha lei, mas a lei já abriu agora, quero ver o que você vai fazer. Você vai voltar a frequentar os cultos, ter o calor humano, não posso aproximar, mas só de estarmos juntos adorando a Deus no mesmo propósito. Mas online, tudo bem, online é para quem está longe, você está junto. O que Jesus está falando, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: somos filhos, fomos adotados por meio de Cristo, Cristo derramou o sangue dele, e por meio deste sangue nós fomos adotados. Está legítimo, está promulgado, está garantido nos cartórios, juridicamente, somos filhos de Deus e ninguém pode negar isso. A nossa RG, o nosso certidão de nascimento, está lá, paternidade, filho de Deus, eternamente somos filhos de Deus e ponto, ninguém muda isso. Segundo o beneplácito, o quê? Porque esta é a vontade de Deus. Esse benefício que nos alcançou é conforme a vontade de Deus. Ninguém vai mudar isso. Para que isso? O porquê disso? Vem a explicação no versículo 6. Para o louvor da sua glória. Meu irmão, qual é a razão da sua vida? Louvor da glória eterna e bendita de Deus. Repita comigo aí. O homem foi criado pelo louvor da glória de Deus, caiu, pecou, Adão, e contaminou toda a humanidade. Infectou todo mundo. Todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Agora veio Cristo. Veio Jesus Cristo. E nos redimiu. E nos reconciliou novamente com o Pai. O que foi quebrado no Éden foi restabelecido, foi consertado na cruz. Fomos reconciliados, estamos reconciliados com o Pai. Então preste bem atenção na coisa. Qual é a razão disso? Para que Deus fez isso se nós não somos dignos de nada? Ainda hoje, se tirar a graça salvadora de nós, todos nós merecemos, sem nenhuma sombra de dúvida, de irmos para o inferno. Nem. Todos nós. Todos nós. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se tirar a graça de Deus, a graça salvadora, a graça bondosa, a graça santificadora, a graça remidora de nós, o único lugar que nós temos que ir é para o inferno. Então, Ele nos salvou, nos reconciliou. Para quê? Qual a razão, o motivo? O motivo dele, de Deus fazer isso? O amor, para o louvor da sua glória. Você não serve para mais nada. Eu não sirvo para mais nada, a não ser viver para o louvor da glória de Deus. Mas a carne não deseja isso. Esse é o nosso problema. Miserável homem que sou, o apóstolo Paulo declarou, talvez assim, de súbito, né? Miserável homem que sou. Quando ele olha para si mesmo e fala, não dá. Quem me livrará desse corpo de pecado, dessa morte do pecado que fica o tempo todo me atormentando? Eu quero fazer o que é o bem de Deus, eu quero viver para o bem de Deus, mas a minha carne insiste em continuar amando, desejando e lutando pelo pecado. Não é assim? Não é essa a realidade? Meu irmão, nós temos que viver para o louvor da glória de Deus, pela graça, pelo qual o Senhor nos fez agradáveis a si mesmo. O Pai nos fez amáveis a si mesmo, no amado. O amado aqui é Cristo. Olha o amado com letra maiúscula na sua Bíblia. Entendeu? Amado. Nós vivemos, Deus tornou possível
Em outra versão, tornou propício a nossa relação com Ele por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus. Então, Jesus nos liga novamente, nos ligou novamente ao Pai, nos ligou novamente a Deus. Por isso o Espírito Santo mora em você, por isso o Espírito Santo mora em nós. O verso 7 também está ligado. Está ligado ao verso 6 que complementa o verso 5, o verso 5. É por isso que temos em nós a redenção pelo sangue. A remissão das nossas ofensas. Ofensa é o quê? Pecados. Segundo a riqueza da multiforme graça de Deus. Conforme as riquezas da sua graça. Ou segundo, conforme que nos fez, versículo 8, nos fez abundar para conosco. Que Ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Estamos ligados a Deus. Somos instrumentos de Deus, somos objetos de Deus. Somos alvos do amor bondoso e carinhoso de Deus. Qual é a razão de você ser um crente de Jesus Cristo? A vontade eterna e soberana de Deus. Você está entendendo isso? Você tem vivido isso? Você tem praticado isso? Você tem... Meu irmão, por isso que a nossa crença não pode ser uma crença mística. Nós não podemos ser apenas religiosos, pejorativos. Essa religiosidade política, essa religiosidade perversa, que coloca o homem do centro e tira Deus do centro, que Paulo trouxe para os irmãos Efésios, não é Diana, a deusa dos Efésios, não é nenhum outro Deus do panteão de deuses de vocês, não. É o Filho Jesus Cristo. Não é aquilo que você faz politicamente, não é quem você adora, não é o que você está adorando hoje. É Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o tema central da Bíblia, apenas não é um personagem da Bíblia. Jesus é o personagem, a personagem da Bíblia, central da Bíblia, não é só isso. Jesus é a essência da própria Bíblia Sagrada. Ele é a essência, ele é o próprio Evangelho. Por isso que nós falamos que o Evangelho não é um documentário, não é um livro. Ah, mas a Bíblia, vamos mudar o que na Bíblia? A Bíblia é Cristo, vai mudar o que em Jesus? Não pode mudar nada em Jesus, por isso não pode mexer na Bíblia, por isso que a Bíblia é um livro selado, é um livro fechado. Ah, mas eu não entendo a Bíblia, aí já é você que está causando problema aí, porque o Espírito Santo mora em nós para nos fazer entender a palavra. E o próprio Jesus no Evangelho de João falou isso. Ele vai ficar para vocês, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará entender a essência do Evangelho. Por que Paulo escreveu a carta aos Romanos e as outras cartas todas da forma bem explícita para nós, principalmente gentios, de raiz gentílica, por assim dizer? Ele escreveu porque ele entendeu o que Jesus estava falando. O relacionamento com Paulo, entre Paulo e o Espírito Santo, foi profundo, e é isso que Deus quer para mim e para você, quer para nós. Não é evangelho porque alguém falou, não é evangelho porque alguém pensou desse jeito. É um evangelho que está fundamentado em certos tipos de teologias que inclusive são perigosas e até, tão perigosas que pode nos levar ao que nós chamamos de heresias. De onde que vem as heresias? De alguns tipos de teologias que não tem um fundamento, um respaldo, um fundamento profundo no que é realmente o evangelho, no que é realmente a palavra. Baseado apenas em pensamentos, em ideias, em pressuposições. Não! A Bíblia não pode ser mexida, não pode ser alterada, porque a Bíblia é como mudar Deus. Aí a imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente do mesmo jeito. Aí Moisés fala de eternidade a eternidade. Ele é Deus, não muda. Não tem jeito de mudar a Bíblia porque Deus não muda. Não tem jeito de mudar o Evangelho porque Deus não muda. Ah, mas a teologia, bom, se a teologia não conferir, não tiver respaldo na Bíblia, então sai fora dessa teologia. Ah, pastor, mas esse negócio aí, então, não sei o quê, aí quando vem nesse texto para mim a palavra predestinação, neguinho fica doido. Ah, mas por quê? Meu irmão, preste bem atenção.
Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é Senhor. Não existe outro meio de salvação a não ser em Cristo. E se Cristo te salvou, você está salvo. Esta é a bênção, nós estamos falando sobre bênção. Esta é a bênção de Deus sobre a sua vida. Não importa se você tem caviar, não importa se você tem picanha, se você tem filé mignon na geladeira, ou se você tem apenas um ovo frito, ou se você tem apenas um fubá suado para comer no almoço, que é muito bom. Isso não caracteriza se você é uma pessoa abençoada ou não. O que caracteriza é o seguinte: se a sua picanha, se o seu filé mignon, quando você comer, vai edificar, vai exaltar o nome do Senhor. Porque quer comamos ou bebamos, façamos qualquer outra coisa, tem que ser para honra e glória do Senhor. Ah, pastor, então não é pecado. O senhor está falando que não é pecado. Não, não é pecado ser rico, não é pecado comer picanha, não é pecado comer filé mignon, não é pecado ter caviar em casa, se você pode, não deve nada a ninguém. Não está roubando, não está ganhando desonestamente, não é não. E se está contribuindo com missões, se está ajudando o outro. Não estou falando no sentido de ostentar, não. Se você pode, tem que usufruir. Não no sentido de ostentar, mas usufruir. E aí entra... Aqui sai a ostentação seguinte, porque se isso é para a honra e glória do Senhor, então você é uma pessoa abençoada. Se você veste roupa de grife, mas e se essa roupa de grife é para a honra e glória de Deus? Isso aqui tudo é hipoteticamente. É para a honra e glória de Deus? Então você é uma pessoa abençoada. Eu quero que você entenda o seguinte, que bênção não se nota bênção na vida de ninguém através de pano, de coisas materiais, de carros, de nada. A bênção é a presença de Deus. Primeiro, a bênção maior é Cristo salvando a sua vida e escolhendo o seu corpo, o seu coração para morar. E fazendo o seu corpo o templo do Espírito Santo. Isto é bênção. O resto é consequência desse relacionamento abençoado em Cristo Jesus. Que pode ser com fartura, isso Paulo falou, sem passar necessidade, dificuldade, como sei ter fartura. O que Paulo está falando? Eu sei comer como rei, como um príncipe que sou, mas não tendo, eu como também como humilde, como modesto, como aquele que não pode ter. Isso é que é bênção. Você dá graça a Deus no fubá suado, mas dá a mesma graça no caviar, na picanha ou no filé mignon. A vida sua, a graça de Deus na minha vida e na sua vida tem que manifestar em todos os sentidos, tem que estar em ação em todos os sentidos, porque o nome do Senhor, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Uma pessoa só é abençoada na sua vida quando o nome de Deus é exaltado através da vida espiritual dele, da vida física, até certo ponto na vida física, não toda, mesmo que a pessoa esteja doente, mas na vida física, no comportamento físico dele e principalmente na vida social, na vida familiar, nos outros sistemas de vida aí que compõem a vida neste plano de vida. Aí sim, você é uma pessoa abençoada. Não tem você estar cantando, está orando, está buscando, está lendo a Bíblia. Tem muito. Agora melhorou, porque agora além de ter, eu posso abençoar. A gente usa até o termo abençoar, mas eu posso ajudar outros que não têm. Eu posso até contribuir, eu posso até compartilhar com os outros que não têm. Porque às vezes, eu vou abençoar fulano de tal. Fulano, uma vez tem pecado, o fato de eu dar para ele, eu não estou abençoando ele coisa nenhuma. Eu estou compartilhando com ele dos bens que Deus tem para a minha vida. Porque eu, como filho, que estou tentando viver na obediência, passo a usufruir dos bens do meu pai. Porque meu pai é dono do ouro e da prata, então, se ele tem, eu vou acabar tendo muito também. Essa é a ideia. Mas eu tenho muito porque meu pai tem muito, mas a bênção é eu ter Deus como meu pai, como meu Senhor, como meu mentor, como meu tutor, como meu cuidador, como meu salvador, como o meu amigo, como o meu protetor, como o meu fortalecedor, como a essência da minha vida. Isto é que é bênção. Isso é que é ter uma vida abençoada. O resto. Não deixe que o misticismo da religiosidade impeça que você entenda, que você confunda as coisas de Deus com as coisas que Deus tem para a sua vida. Amém? O jovem rico não foi salvo e ele tinha tudo do bom e do melhor.
Então era para ter sido salvo, ele era rico? Não. Ser abençoado não é não ter. Aquele jovem era abençoado? Ele foi abençoado? Não. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Não posso fazer isso. Por que não podia fazer? Porque ele não era abençoado. Abençoado é aquele que entende Deus, que vive para Deus, que se entrega, que sente a presença de Deus, que pode derramar sua alma na presença de Deus, que pode confidenciar a Deus as suas particularidades, que pode conversar com Deus, que pode ouvir a voz de Deus. Isso é que é uma pessoa abençoada. Olha bem. Verso 9, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, propusera em si mesmo. Deus, tudo que Deus propõe para a minha vida, para a sua vida, para que aconteça, tudo na minha vida e na sua vida tem que acontecer baseado, pautado, fundamentado naquilo que Deus determinou para nós. Ah, porque agora eu vou determinar Deus, em nome de Jesus, Deus vai me dar um carro novo. Eu determino um carro novo. Isso é conversa fiada, isso é religiosidade. Eu determino que Deus cure agora. Você não pode determinar nada, você não é líder, você não é soberano. Não faça essa oração porque isso é pecado. Como que Deus é soberano e eu vou dar ordem? Olha Deus, eu estou mandando agora o Senhor curar. Ele não falou isso, ele falou que em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Quer dizer, quando você estiver abençoado e vivendo comigo, eu vou usar a sua vida, a instrumentalidade, e através do poder você vai operar sinais e maravilhas. A partir de quando que os discípulos começaram a fazer sinais e prodígios? Depois do Pentecostes. Depois que passaram a ter afinidade, uma relação profunda, uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Enquanto não foram despertados para o Evangelho, para a palavra, para ter, não fizeram nada. Não adianta eu viver de emoções, eu tenho que viver de realidade. O Evangelho tem que voltar a funcionar em nós. O Evangelho tem que voltar a funcionar. Ah, por que não está funcionando? Culpa de Deus? Não. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos que nos dar ao respeito e entender que tudo na minha vida tem que exaltar o nome bendito e eterno de Deus. E às vezes não funciona assim. Olha o verso 10, que interessante. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Gente, isso aqui tem conversa para mais de quilômetro. Não é para mais de metro, não, é para mais de quilômetro. Só que eu não tenho mais tempo. Estávamos perdidos, caímos em Adão, todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, caímos em Adão. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, nos tirou da lama do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos justificou, tá? Nos colocou os pés firmes sobre a rocha. Amém? Amém. Com isso ele nos congregou. Ele nos tornou a congregar no Pai, em Cristo. E aí, somos envolvidos por todas as coisas que dizem respeito à vontade eterna e bondosa do Senhor. Plenitude, nessa é a plenitude dos tempos que está acontecendo neste momento sobre a igreja, sobre cada um de nós que buscamos, se estivermos buscando realmente, se estivermos realmente respeitando o Evangelho da forma que precisamos respeitar. E aí é o seguinte, quando diz que congregou em Cristo todas as coisas e nós fomos reconciliados com o Pai por meio de Cristo, está dizendo que tanto as coisas que estão nos céus quanto as coisas que estão na terra, está relacionado à vontade de Deus, nós podemos ter acesso. É nisso aqui que nós estamos perdendo. É nisso aqui que nós estamos deixando de ser abençoados em muitos setores das nossas vidas. Porque às vezes perdemos o maior tempo da nossa vida com coisas fúteis, com coisas efêmeras, com coisas banais, com coisas que não edificam. E às vezes abandonamos o que edifica.
que é a oração, que é a leitura da Bíblia, que é o louvor, que é a adoração, que é a santificação, que é a pregação do Evangelho, que é o nosso trabalho no reino de Deus. Tem crente que acha que não vai, eu não sou obrigado a fazer nada na igreja. Não é obrigado, não. Na sua cabeça. Mas se você é servo, o servo foi chamado para fazer aquilo que quer o seu Senhor. Se você é servo de Deus, tem que você fazer de acordo com a vontade dele. Dele quem? De Deus, mesmo com a sua vontade. Se você está na igreja e não faz nada, meu irmão, você está errado, você está em pecado. Você tem que fazer alguma coisa. Temos que estar fazendo alguma coisa para engrandecimento do nome bendito e eterno de Deus. Porque até pregar e exaltar, aliás, principalmente pregar e anunciar Jesus, é o que agrada o coração de Deus. A minha vontade, qual é a expressão do Senhor? A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Que nenhum daqueles que foram eleitos, nenhum pode se perder e não vai se perder. Mas o que você... Ele deixou essa responsabilidade pesadíssima sobre os meus ombros, sobre os nossos ombros, sobre o meu ombro e o seu ombro, sobre os nossos ombros. Ide e pregar o Evangelho. Não vou pregar o Evangelho, não vou participar do Ministério de Evangelismo, não vou falar Jesus para ninguém. Tem gente que fica o dia inteiro no Zap, o dia inteiro no Face, no Message, fica o dia inteiro lá no Instagram, tirando foto, fazendo selfie, não sei mais o que, não manda uma mensagem anunciando Jesus para ninguém. Pelo amor de Deus. Está julgando a oportunidade fora de anunciar Jesus para quem está perdido. Você tem amigo perdido, tem parentes perdidos em Cristo, tem um monte de gente sofrendo ao seu lado, precisando de Jesus, fica no Face o dia inteiro, não manda uma mensagem, não manda um versículo de salvação para uma pessoa que está perdida. E você acha que você é servo de Deus? Não é não. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nenhuma alma se perca. O que você está fazendo para agradar o nome do Senhor? Eu sou a pessoa abençoada. Porque você tem carro? Tem gente que tem carro 10 vezes melhor do que o seu. Você tem um carro talvez de 20, 30 mil, mas tem gente de 2, 3 milhões, tem carro de 300 mil reais. Eu não sei nem quanto custa uma Ferrari hoje. Tem gente que tem Ferrari, você não pode ter uma Ferrari. Você não pode pagar nem IPVA dela no Brasil. Você não pode ter uma Ferrari. Então quer dizer, porque ele tem uma Ferrari, ele é mais abençoado que você, mas aí ele está totalmente imerso na escuridão do pecado. Agora você e eu, nós somos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz, firmados sobre a rocha que é Cristo, reconciliado com o Pai, para fazer para o louvor da sua... Olha bem, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Olha, nós somos herança de Deus e ele não vai usufruir dela. Existe isso? Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, Cristo, segundo a sua vontade. O quê? Tem um ponto e vírgula, quer dizer, o versículo 11 não acabou, porque ele termina, nem o versículo 12 também terminou. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós não servimos para nada, nós não podemos fazer nada na nossa vida que não seja para o louvor da glória de Deus. Nada na sua casa pode acontecer se não for para o louvor da glória de Deus. Você existe, você ainda está vivo para o louvor da glória de Deus. Quer vivamos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, a hora da refeição na sua casa é sagrado. A hora da relação sexual na sua casa é sagrado. Tudo na sua vida tem que ser para a honra e glória de Deus. Até a hora do lazer na sua família tem que ser para a honra e glória de Deus. Porque agora eu vou ser um bom crente, eu vou santificar minha vida porque eu vou para o culto. Agora eu vou santificar minha vida porque eu vou para o culto de ceia. Isso é hipocrisia. Há tempo e fora de tempo você anunciar o Evangelho. E para anunciar o Evangelho você está vivendo o Evangelho também. Há tempo e fora de tempo. Eu levantei hoje pela manhã. A primeira coisa quando eu abro os olhos na minha cama, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é de Deus. E conversar com Ele. Quando eu vou deitar agradecendo o dia, mesmo que o dia tenha sido aqueles dias difíceis. Senhor, obrigado porque eu estou aqui intacto. Ou mesmo que se estiver arranhado, se estiver com alguma coisa incomodando, se estiver com alguma coisa desconfortante na vida, obrigado porque mesmo assim, porque o crente que é verdadeiramente abençoado, a bênção do crente está aqui. E não está no que está aqui na mão dele.
Você pode ter um carro e não ter prazer nesse carro. Tem carro que é maldição para a vida de muitos crentes. Você pode estar casado e o seu casamento pode ser um troço, pode ser um dissabor para a sua vida. Você pode ser um camarada bem empregado, trabalhar e ganhar muito dinheiro e pode não ter prazer nenhum, nem na empresa que você trabalha, porque o crente, onde ele põe a planta dos pés, tá lembra de Deuteronômio 28? Ele é próspero, ele é abençoado, porque ele está por cabeça. Está na frente, ele não está atrás, cauda fica atrás. Ele está por cima, ele não está por baixo. Por isso, o crente fiel, ele prospera no trabalho. Fiel porque a fidelidade de Deus está nele. Por quê? Porque nós temos que louvar a Deus. Por isso que crente não é preguiçoso, crente não é morcego no trabalho, crente não trabalha mal, crente não faz serviço mal feito, não pode fazer, porque tudo na nossa vida é para o louvor da glória de Deus. Crente não pode participar de rodinhas no trabalho para contar piada e nem falar pornografia. A boca do crente não pode falar nada que é perverso, nada que é profano, porque ele é santo, a boca dele, a nossa língua é santa. O crente não pode brigar, marido crente não pode brigar com a esposa, nem pode tratar a esposa como uma qualquer, nem a esposa crente pode tratar o marido como um qualquer, nem os filhos crente pode tratar os filhos como qualquer um, nem os pais crentes podem tratar filho como qualquer um. Efésios capítulo 6, verso 2, porque tudo na minha vida, na minha casa, na minha família, tudo é para o louvor da glória de Deus. Nós não podemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não seja. O que não é pão? Nosso conforto. Porque até o nosso jeito de viver tem que ser pela glória de Deus. Como assim? Se Deus te deu condições de vestir bem, vista bem, porque você representa aquela fama do século passado que crente, eu não quero ser crente porque crente é pobre, anda de chinelo de dedo, não sei o quê. E eu não importo muito com essas coisas. Eu acho que isso é fútil e banal. Mas se você puder, né? Agora Deus te deu uma sandália havaiana que não é nada barato hoje. Mas ela tem que estar limpa. Se Deus te deu um sapato, eu não vou para a igreja sem o meu sapato limpo, engraxado. Principalmente para a igreja. Até perfume. Alguém brincando meio, passou esse perfume aí. Esse perfume eu só venho com ele no domingo, porque ele é do Senhor. Até perfume, eu tenho mais de um perfume. Até o perfume eu uso para o Senhor, porque é diferente. Dentro da minha casa, eu tenho o perfume que eu uso na minha casa, ele é diferente. Não é o mesmo que eu uso quando eu estou indo para a igreja. Por quê? Mas aí vem o testemunho, que é o mais sério. Se você dá um mau testemunho de vida, se as pessoas estão escandalizadas porque você se diz crente e o seu testemunho é ruim, meu irmão, melhora isso rapidamente. Mostra Jesus de uma forma. Busque o Espírito Santo que o seu testemunho vire, se transforme, para que as pessoas cheguem a botar a mão na boca. Meu Deus, mas fulano era assim, agora está vivendo assim. Porque tem crente que mesmo indo para a igreja, o testemunho dele não melhora, e a pessoa vê ele e aquele ali, coitado, não vai durar muito tempo não, aquele ali daqui uns tempos. Aquele ali, já vi ele um monte de vezes. Não importa quantas vezes você caiu, você profanou o nome do Senhor. Importa que agora o Espírito Santo está te levantando por meio do Evangelho. Caiu as outras vezes porque você vivia uma religiosidade mística na igreja, e todo místico cai. Todos que vivem baseado em religiosidade evangélica cai. Agora os que vivem baseado na palavra. E Jesus falou e falou. Construa a sua casa na rocha. A rocha é Cristo. Não construa a sua casa na areia. A areia é religiosidade. Quem construiu a sua casa pode estar dentro da igreja, pode ser pastor, vai cair. Saia da areia, vem para a rocha, para que você seja verdadeiramente abençoado. Amém? Preciso encerrar, né? Confie sempre para o louvor da sua glória. Em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade. A palavra da verdade é o que? É o Evangelho. Depois da Bíblia eu falei, o Evangelho da vossa salvação. Fundamente-se no Evangelho. Viva o Evangelho como o Evangelho. Respira o Evangelho. Pratique o Evangelho. Ame o Evangelho. Anuncie o Evangelho. E tendo também nele crido, foste selado pelo Espírito Santo. Uma coisa que foi selada pode ser alterada? Se ela for alterada, ela perde o valor, até jurídico, perde.
Agora preste bem atenção no que eu vou falar para encerrar. Versos 13 e 14. Se você foi selado com o sangue de Cristo, é o diabo que vai arrancar o selo? O diabo pode fazer as coisas que Deus fez? Ah, eu perdi a salvação. Você perdeu a salvação? Como é que você conseguiu fazer isso? Deus arrancou o selo? Só Ele pode arrancar. No qual também foste selado depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho é só a salvação. Tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo. O diabo pode arrancar o Espírito Santo da sua vida? Filho meu, dá-me o seu coração. Como é que Davi falou? A tua palavra eu escondo no meu coração, ou eu escondi, no caso de Davi, eu escondi. Escondi no meu coração para eu não pecar, porque eu não posso pecar contra ti. Salmo 119, não é isso? Não posso, parece que é o versículo 11. Não posso pecar contra ti. É o que todo crente abençoado, que tem noção do que é bênção, tem que fazer. Esconder a palavra do Senhor no coração. Mas nem na escola dominical ele vem. Ele não participa dos cultos de estudo, porque eu não consigo entender nada. E eu sei se acha abençoado, porque grita, porque pula, porque dá cambanhota. O crente tem que ser fervoroso, porque o Espírito Santo faz a gente ficar agitado. A alegria faz extravasar a alegria, faz a gente gritar, dá glória a Deus. Nós que somos, por exemplo, de origem pentecostal, dá alegria, glória a Deus, bater palma, cantar hinos de louvor ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Essa alegria toda que a gente tem durante o culto, ou às vezes dentro de casa mesmo, tem que ser a mesma coisa. Mas se ela não estiver fundamentada na palavra, isso não vale nada. É oferta, é sacrifício de tolo, é oferta doente. Né? Malaquias 1, de 14, principalmente o verso 14. O cego, roubado, o aleijado. Isso é oferta que Deus não aceita. Oferece isso para o seu príncipe. Todo culto começa no espírito, na nossa mente, na nossa relação com Deus. Se o seu culto, dentro da sua casa, na boa palavra, no seu tempo, não começar no seu entendimento, você não está cultuando a Deus, nem adorando a Deus, coisa nenhuma. Nós somos selados. Quero ver o diabo arrancar o Espírito Santo de nós. Se nós somos fundamentados na palavra, nós somos construídos sobre a rocha. Pode vir maus tempos, pode bater a água vai subir. Deus falou na parábola, é o seguinte, que a água vai subir, a tempestade vai vir, que o negócio vai ficar feio, vai ficar horroroso. Vai bater com força contra a água, contra a casa. Mas o que vai acontecer depois da casa construída na rocha? Terminou, lavou, pintou, comprou móveis novos. Está pronta para ser morada. Mas a que for construída na religiosidade, na areia, vai cair e acabou casa. A pessoa é abençoada quando ela tem Cristo morando no coração. O Espírito Santo que é o penhor da nossa herança, da redenção, da nossa possessão adquirida. Eu comprei esse objeto aqui. Se eu não vender, alguém pode me tomar ele? Se Jesus comprou você, alguém pode tomar você dele? Se tomar, Jesus é fraco. Só que se tomou, não foi o Jesus, Filho de Deus, que te comprou. É um outro Jesus. Tem um monte de coisa, um monte de gente chamada de Jesus por aí. Não foi o Jesus, Filho de Deus, que te comprou. Se você perdeu, se você foi comprado por um Jesus que alguém foi e tomou dele, nós não podemos ser confiscados. Nem o diabo, nem os homens pode nos tomar. Aquele que o Pai me dá vem a mim, o que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. Ah, não tem diabo que tira você da... Mas aí você tem que ver o seguinte, você não pode pecar. Tem que viver para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Pastor, o senhor falou tão difícil hoje. Não, só falei do Evangelho. Só estou tentando mostrar para você, e o Espírito Santo é quem está aplicando no seu coração, que você é uma pessoa abençoada. Você é abençoado. Então pare de reclamar, pare de lamuriar, pare de... Viva com Deus, viva para Deus, viva em Deus, que você foi escolhido. Você foi justificado. Você faz parte da vontade propositária de Deus.
Você faz parte da família de Deus. É isso que importa. Pastor, mas eu não confessei Jesus como Salvador. Confesse Jesus aí agora. Tá, pastor, mas eu estou longe do Senhor, eu estou aqui em Portugal, eu estou aqui no Rio, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui fora de Valadares, não importa. Mas o Espírito que está aqui, né, me usando nessa oportunidade para conversarmos sobre este tema, está aí na sua casa, está pertinho de você, e Ele está conversando com você neste momento. Que Deus em Cristo abençoe e oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, que o Teu Espírito Santo venha nos purificar, nos limpar, para que o nome do Senhor seja exaltado. Senhor, este evangelho que já está gravado em nós, que ele possa, meu Pai, agir como as águas do tanque de Betesda movimentava, mesmo que aquilo fosse místico. Não sei se é místico ou se é real, mas não importa o que, mas o teu evangelho ele pode ser agitado e pode nos agitar. As águas, o poder do evangelho, a água que purifica, ela pode agitar. Para que, assim, meu Pai, como as águas dos grandes rios no planeta, principalmente no Brasil, movimentam as grandes turbinas, promovendo energia para mover o nosso país, promover o nosso mundo. Que as águas do evangelho, que a tua palavra possa movimentar dentro de nós, para produzir energia, para que sejamos produtivos também, exaltando, glorificando, magnificando o nome bendito e eterno do Senhor. Abençoe todas as famílias reunidas neste culto doméstico, as que vão participar offline, que todas sejam abençoadas e agraciadas no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Abração, tia Livro, que eu estou vendo o senhor aí. Né? Tia do Carmo também estou vendo. Tia Iraci talvez esteja também, não sei. Né? Tia Damares. Que Deus abençoe a todos. Viva Jesus, viva para Cristo. Ame a Cristo. Priorize Jesus na sua vida. Priorize Jesus na sua vida. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a sua vida, tudo que você fizer não tem a menor importância, não tem o menor valor. Jesus te ama. Amém? Até quinta-feira, se Deus quiser. Turma do Bretas, orando com o pastor hoje às 19h30 no templo. E você que é vizinho aí do bairro de Lourdes, Vila Bretas, Nova Vila Bretas, bairro São Paulo, não sei mais o que está juntinho aqui com a gente aqui, né? Vila Império, Jardim Império, 19h30 hoje, orando com o pastor. Amém? Até quinta-feira, às 9h da manhã, se Deus quiser.